Senhoras e senhores, iniciando o Papo Atual, tenho o prazer de receber aqui o grande médico renomado aqui da nossa região, uro-oncologista. Isso, doutor Bruno. Doutor, um prazer receber o senhor aqui no meu programa. Prazer, Jeremias, obrigado pelo convite. Doutor, vida de médico é concorrido? O WhatsApp de médico é igual de prefeito? Não para? Rapaz, não é fácil não. É uma vida que é 24 horas. A gente tem que estar ali à disposição, sábado, domingo, feriado. Nem sempre a gente consegue tirar um tempinho de folga só pra gente, mas faz parte, né? Faz parte. Doutor, qual é o time do senhor? Meu time é Flamengo, mas em futebol eu gosto de ver o Flamengo de vez em quando, que ele tá muito bom, que não é muito a minha praia, não. E o Brasil, vai ser hexa? O Brasil espero que seja. Acho que sim, vai dar certo. Tá certo. Doutor, quais são os mitos mais comuns que o senhor encontra aqui no consultório? Então, Jeremias, eu não sei se talvez mito não seja a palavra exata, mas os assuntos mais delicados que a gente vê aqui no consultório geralmente envolvem problemas relacionados com a próstata e a ereção. Eu acho que nesses dois temas a gente vê mais, muitas vezes, dificuldade do paciente se abrir, enfim, falar das suas queixas, talvez por vergonha, e isso acaba sendo um tema um pouco delicado aqui, geralmente, que eu vejo nas consultas. Doutor, urologista é só para homem ou para mulher? De maneira nenhuma. O urologista ele trata da genitália masculina, mas também de toda a via urinária do homem e da mulher. Então, todo problema relacionado ao rim, à bexiga, como infecções urinárias, cálculo renal, tumores do rim, da bexiga, eles são pertinentes tanto ao homem quanto à mulher e ao urologista que trata desse assunto. Doutor, a que partir de idade o homem precisa procurar um médico? Olha, Jeremy, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a recomendação para avaliação com urologista, ela se dá no homem a partir dos 50 anos de idade, com a finalidade do rastreio do câncer de próstata, e naqueles pacientes que têm algum fator de risco para o câncer, por exemplo, um paciente que tem um histórico familiar de primeiro grau, um pai ou um irmão com câncer de próstata, ou um paciente de raça negra, esses pacientes acabam tendo um risco maior da doença e a recomendação é que seja feito a partir dos 45 anos de idade. 45, né? Doutor, o exame de toque ainda é necessário para detectar câncer? Esse é um dos tabus e dos dilemas que a gente tem aqui no consultório com alguns pacientes, que muitas vezes também afugenta o paciente da consulta, né? Na verdade, o toque retal ele é um dos exames que são indispensáveis no rastreio do câncer de próstata. E é um exame muito simples, ele é feito normalmente durante a consulta e é um exame indolor, rápido e vai nos trazer uma informação muito importante, né? Como é aquela consistência da próstata. Uma vez que a gente encontra uma próstata irregular, endurecida, é uma próstata que pode nos deixar uma suspeita do câncer e, a partir dali, a gente poder ter que fazer uma biópsia ou algum exame complementar. Então, ele é um exame importante, sim, no rastreio, né, e que deve ser feito sempre que o paciente vá fazer sua consulta de rotina. Como convencer, doutor, um homem resistente a fazer um exame desse? Primeiro é importante dizer que esse exame ele não a gente não obriga o paciente, né, a fazer o exame, ele é uma recomendação e alguns pacientes realmente eles não querem e não fazem o exame e a gente acaba fazendo essa avaliação através do PSA, mas é uma avaliação que passa a ser um pouco mais limitada. Então, na verdade, o que a gente explica é que é um exame simples, é um exame que não fere a masculinidade, é um exame que ele é feito aqui, não há necessidade de nenhum preparo e que de forma rápida nos vai trazer informações muito importantes. Por exemplo, o câncer de próstata, uma das coisas que ele faz é a elevação do PSA, que é um exame que a gente dosa na corrente sanguínea. Mas numa fase muito inicial, ou alguns determinados tumores podem ter uma característica de demorar mais a produzir esse PSA. E a partir daí o toque muitas vezes nos traz essa informação já de uma forma mais rápida, fazendo com que às vezes a gente chegue ao diagnóstico de um câncer numa fase muito precoce. E quando ocorre isso aí, a gente aumenta muito a chance de cura do paciente, entendeu? Então realmente é um exame importante nessa investigação.
Doutor, a gente está no período de Novembro Azul, né? É importante que os homens tenham consciência desse exame, né? De tratar a sua saúde, né? Sim, sim. Esse é um mês importante, é um mês de campanha nacional, envolve Sociedade de Urologia, Ministério da Saúde, muitas prefeituras, e tem esse objetivo de conscientizar o homem, justamente porque acaba que é uma maneira de conscientizar o homem sobre o câncer de próstata, porque é um câncer muito prevalente. Por exemplo, 1 a cada 8 homens, de acordo com os dados do INCA, vão ser diagnosticados com câncer todo ano. Então é uma doença muito prevalente. E a incidência de mortalidade também anual é alta, em torno de 15 mil homens por ano morrem do câncer de próstata. Então, à medida que a gente tem uma população que está consciente, que faz a sua avaliação periódica, e aqueles pacientes que têm o câncer são diagnosticados no início, a chance de tratamento e de um bom resultado ela é muito maior, às vezes ela chega a mais de 95%. Então esse mês é um mês onde se é feito todo um trabalho, não para alertar a população da necessidade não só da avaliação do câncer, mas também é uma forma do homem cuidar da saúde. O homem, diferente da mulher, geralmente é mais relaxado, não cuida da sua saúde, não tem essa preocupação muitas vezes que a mulher tem. E aqui também a gente não vai avaliar só a próstata, a gente vai ver a glicose, às vezes a gente faz um diagnóstico de outras doenças que o paciente às vezes não sabe que tem, porque não sente nada, né? E muitas vezes ele já tem algum problema que necessita de tratamento. Então é uma forma também do homem cuidar não só da próstata, mas da saúde de uma forma geral. Perfeito, perfeito. Doutor, um assunto meio polêmico entre os homens, o que pode causar disfunção erétil além da idade? Então, esse assunto também é um assunto muito delicado. Assim, é engraçado que a gente tem realmente uma incidência muito grande de disfunção erétil. E as causas mais comuns, na verdade, a gente vai dividir isso em dois grupos, né? Um grupo onde é uma doença com uma característica orgânica, ou seja, uma doença do envelhecimento, e aí geralmente ocorre num paciente com uma idade mais avançada, acima de 40 a 50 anos, e principalmente aqueles pacientes que são obesos, diabéticos que não se cuidam, tabagistas de longa data. Esses pacientes têm uma maior propensão a alguns transtornos do funcionamento realmente do pênis. Mas uma causa muito grande de disfunção erétil na população é uma causa de origem que a gente chama de psicossomática, ou seja, é um transtorno psicológico que está relacionado muitas vezes com a ansiedade, às vezes a ansiedade na relação, às vezes algum trauma que a pessoa pode já ter vivido, mas isso pode gerar um ambiente de estresse e dificultar muito que a ereção ocorra. Então hoje a gente vê uma incidência de disfunção erétil muito alta nos pacientes jovens, talvez pelo ambiente, eu acho que da sociedade, de trabalho, de ser cada vez mais um ambiente estressante, a cobrança é muito grande, e isso muitas vezes acarreta essa causa psicológica da disfunção erétil, que às vezes é mais difícil de tratar, porque necessita não só de um trabalho que às vezes a gente usa as medicações, mas de orientação, de terapia, muitas vezes de atividade física para ajudar, e acaba que é uma doença multifatorial, mas hoje a gente tem sim essa causa psicológica como um fator muito importante para a disfunção erétil na população. Doutor, se o cara, falando português claro, se o cara broxar 1 ou 2 vezes, ele vai na farmácia comprar um remédio e vai tomar, né? E ele automedicar é um perigo, né? Isso é um problema porque isso é uma outra coisa que a gente vê que muitas vezes induz a uma dependência psicológica do remédio. Então hoje esses remédios eles são comprados sem receita, a pessoa começa a usar e muitas vezes o efeito que esse remédio traz é muito mais aquele efeito dele se sentir seguro e com isso ele relaxa e tem uma boa ereção do que propriamente a necessidade da substância. Mas a partir daí, o perigo é a pessoa se sentir cada vez mais necessitada de usar medicação e o dia que não tem, gera um transtorno, gera uma ansiedade. Aí o cara começa a ficar dependente, não tenho, aí já cria aquele estresse, aquela insegurança, e isso pode ser um fator depois do paciente não conseguir ter aquela boa ereção. Então, existe a necessidade de ter um cuidado realmente isso. É uma medicação que ela é feita para aquele paciente com uma disfunção do aparelho ali genital, do funcionamento do pênis, da vascularização,
mas que é utilizada hoje como se fosse um remédio placebo pela pessoa jovem para ela se sentir mais segura e poder ter uma relação sexual. Então tem que ter muito cuidado realmente com isso. Outra coisa importante, que são remédios que não são livres de terem efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, aqueles pacientes com alguma doença cardíaca importante, aquelas doenças relacionadas à dor no peito, à angina, que o paciente tem que tomar um remédio debaixo da língua para dilatar o coração, esses pacientes podem sofrer, né, problemas cardíacos graves quando associado a esses dois remédios. Então, deve ser um remédio realmente usado com orientação do médico. Doutor, ejaculação precoce tem cura? Ejaculação precoce tem. Mais uma doença aí relacionada a um fator de ansiedade, tá? A ejaculação precoce também é uma outra doença muito frequente. A gente não tem um exame que vai nos mostrar a ejaculação. Então, por exemplo, quando o paciente chega com essa queixa, não há um exame que a gente pode fazer para confirmar isso. Mas a gente entende que é uma ejaculação que dura menos de 5 minutos, tá? O tratamento ele varia, mas normalmente a gente orienta uma atividade física regular, terapia geralmente é importante, e as medicações, quando se identifica esse fator realmente de muita rapidez, a gente usa medicações antidepressivas, que elas vão ter uma ação de diminuir o estresse e a ansiedade, e elas têm um efeito colateral, mas que é o efeito que a gente quer ver nesses pacientes, que é a redução mesmo, retardar a ejaculação. Muitas vezes se usa isso por um período, então esse paciente às vezes associado aí a terapia, a mudança de hábitos, às vezes é uma coisa pontual, a pessoa pode estar passando por um problema de estresse, não só na relação, às vezes está com um problema no trabalho, está com um problema em outra situação que está deixando ele mais estressado. Muitas vezes aquilo melhora e esse paciente eventualmente ele pode ficar já sem o remédio, mas não existe um prazo. Então cada um vai necessitar de um tempo de tratamento e um acompanhamento específico. Entendi. Doutor, vasectomia, deixa o cara broxa? Olha que você vai responder, senão eu vou entrar em pânico aqui. Vasectomia, hoje, engraçado, a gente tem cada vez mais procura, né? Uma cirurgia muito eficaz, uma cirurgia simples, normalmente, assim, que é feita muitas vezes com anestesia local, e ela não interfere em nada relacionado à ereção nem à parte hormonal, que é uma dúvida grande das pessoas. Então, quem faz a vasectomia, o paciente que faz a vasectomia, ele vai ter basicamente uma obstrução dos canais que transportam o espermatozoide, né? Vai ter que passar um período ainda fazendo as relações com proteção, porque essa impossibilidade de engravidar não é imediata, né? Mas depois de um tempo, depois dos exames confirmatórios ali de que não tem mais espermatozoide, está apto a ter relação sem proteção, sem que haja nenhuma mudança na ereção ou na questão hormonal, tá? O risco maior, que é raro, mas que é importante, é a possibilidade de recanalização, que é um evento raríssimo, menos de 1% dos casos, como também pode ocorrer na mulher que usa anticoncepcional e engravida usando remédio, né? Então isso é o único risco que o paciente com vasectomia pode ter. Entendi. Doutor, cirurgia robótica é uma realidade na medicina e ainda é acessível ou é restrito? Então, cirurgia robótica, ela é uma tecnologia que tem, assim, ela veio para o Brasil, se eu não me engano, em 2008 e durante muito tempo foi restrita a grandes centros, e a gente vê essa tecnologia sendo cada vez mais acessível para a população, tanto no sentido de mais locais terem a plataforma robótica, que é uma plataforma cara, como também da redução dos custos, né? Hoje a gente tem no Brasil alguns centros que já têm essa plataforma para o SUS, então tem alguns poucos locais onde é possível se realizar esses tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, tá? E o tratamento no privado ele também tem se tornado cada vez mais acessível. Logicamente que existe um custo, que parte desse custo acaba sendo transferido para o paciente
como uma complementação ao tratamento cirúrgico, como é que se diz? Que é uma parte que o plano de saúde não cobre. Então, apesar da redução do custo, ainda assim existe um custo do paciente, apesar de mais acessível. Doutor, qual é a diferença da cirurgia robótica e da cirurgia tradicional? Então, a cirurgia ela vai evoluindo de forma a trazer cada vez menos dano, melhores resultados, né, curativos, seja do ponto de vista do câncer ou né, da doença em si, e uma recuperação mais rápida. Então, essa evolução ela parte da cirurgia aberta para a cirurgia por vídeo, né, onde a gente tem menos cortes, menos furinhos, e depois hoje a gente tem o robô, né? E o robô, ele traz benefícios em relação a vídeo, primeiro, em termos de aumento da imagem. Então, quando a gente opera uma cirurgia robótica, a gente tem uma imagem muito aumentada, a gente tem uma imagem em 3 dimensões, que é como se a gente estivesse realmente olhando dentro da cavidade, sendo que quando a gente faz uma cirurgia por vídeo é uma imagem de tela, de televisão, né, bidimensional, e a gente tem uma maior precisão dos movimentos. O que eu costumo falar aos pacientes, por exemplo, uma pinça do robô, ela é uma pinça reta que faz esse movimento de um lado para o outro. Então, para eu fazer um corte ou fazer uma costura, eu tenho uma limitação de movimento. E o robô, a pinça do robô, ele imita todo esse movimento das nossas mãos. Então, vai trazer uma possibilidade muito maior de articulação, de movimento dentro da cavidade, e isso facilita o acesso a determinados locais. Então, costuma ser uma cirurgia. Vou dar o exemplo da urologia da próstata. É hoje o padrão ouro para o tratamento do câncer de próstata. Não que as outras cirurgias abertas não sejam uma cirurgia ruim, mas ela entrega sim uma cirurgia com menos riscos, menor sangramento, uma cirurgia muitas vezes mais rápida, diminui aqueles potenciais riscos relacionados ao tratamento, que é a disfunção erétil e a incontinência urinária, e permite que esse paciente retorne mais rápido ao seu dia a dia. Então, o paciente volta a dirigir mais cedo, volta normalmente a trabalhar mais rápido, então tem uma evolução melhor. Tá? Então, ela traz muito benefício comparado com as outras técnicas, mas as outras técnicas elas ainda têm seu valor. Entendi. Doutor, e o tempo de recuperação é menor em comparação ao outro método? Sim, sim. À medida que você faz uma cirurgia onde a gente tem menos as incisões, né? Os cortes eles são menores, você tem menos sangramento, você tem dentro lá da cavidade menos lesão de tecidos ao redor, você acaba tendo uma recuperação mais rápida. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, você possibilita esse paciente a voltar mais cedo para casa. Hoje a gente opera um paciente com câncer de próstata por robô, um dia à noite, geralmente no outro dia de manhã, esse paciente já muitas vezes tem condição de voltar, de ir para casa. Com menos tempo ele tira a sonda, com uma semana ele já está dirigindo. Então, ela permite que você volte à sua rotina muito mais rápido do que, por exemplo, a cirurgia aberta, que você tem uma incisão ampla, você tem mais dor, você fica mais tempo limitado pela dor, você tem maior risco, por exemplo, de hérnia, de abrir, então você acaba tendo um período maior que você tem que ficar privado ali, mais quieto, para ter uma recuperação, né? Então realmente ela acelera bastante isso. Perfeito. Doutor, eu quero te agradecer pela participação aqui no meu humilde programa e obrigado pela essa aula de medicina. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Desculpa que eu estava um pouquinho nervoso no início, mas eu acho que deu para passar aí bastante informação. Doutor, tá bom? obrigado, doutor. Fica com Deus.